ficou bonito isso aí. Muito boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, começando o nosso podcast da nossa quarta-feira, com o quadro Toda Verdade com o Luiz das Barbadas. Hoje aqui a gente vai fazer uma programação super diferente, até porque o entrevistado vai ser eu. Isso mesmo, pessoal. Eu vou ser o entrevistado de hoje e vamos dar continuação a esse quadro na próxima quarta-feira também. Então, quem estiver aí nos assistindo poderá escrever aí, fazer um comentário, fazer qualquer pergunta que a gente vai estar lendo aqui ao vivo e eu vou estar respondendo todas elas. Chamei aqui a minha esposa para me fazer aqui algumas perguntas. Essas perguntas, né, o Momi, que eu chamo a minha esposa de Momi, são perguntas que algumas pessoas já me fazem, né? Sim. Eu passei para você algumas delas, que algumas pessoas já me fazem e eu gostaria muito de responder. As pessoas não sabem disso, mas eu recebo muito WhatsApp, muitos WhatsApps, né? Não costumo comentar isso, mas pessoas parabenizando, pessoas perguntando, pessoas querendo saber como ganhar dinheiro, o que fazer, enfim, tem de tudo. E eu separei algumas delas, né? E algumas até que eu vi que você separou aí também, sim, que as pessoas perguntam, você que está ali atendendo, ali está no marketing, está ali ouvindo ali um pouquinho de perto, que as pessoas procuram, que as pessoas comentam e tudo. E aí a ideia é essa, pessoal. Então hoje, quarta-feira, e na próxima quarta-feira teremos a Toda a Verdade aqui comigo mesmo. Ou seja, eu mesmo vou ser o entrevistado. Então, se você quer saber um pouquinho mais da minha vida, a chance é agora, a oportunidade é essa. Pessoal, sem problema nenhum, desce o comentário aí, pergunta o que você quiser, que a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui respondendo, tá bem? Então, não deixa de partilhar e não deixa de comentar. Qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar, que agora é comigo, tá bem? Então, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Vamos às perguntas. Sabendo que sexta-feira agora vamos ter o nosso entrevistado, vai ser o Manel, dono da academia Workout, aqui de Matosinhos. Ele fez um campeonato de jiu-jitsu aí no sábado passado, foi um sucesso. Pessoal, tá aí ligado à Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Vamos ter ele aqui, grande empresário aqui, brasileiro, que venceu em Portugal, que tem uma academia, para mim, a melhor academia aqui da cidade. E ele vai estar com a gente aqui no quadro Na Lata com o Luiz, nessa sexta-feira, às 12h40, tá bem? Na próxima sexta-feira é um pouquinho mais cedo. Então, hoje sou eu, pessoal. Faça a sua pergunta, comente, partilhe, faça parte da família GTB Auto. Gostamos muito de ter vocês por aqui. Eu costumo dizer sempre que a GTB Auto não tem cliente, ela tem fãs, né? Pessoas que admiram o nosso trabalho, que admiram aqui tudo aquilo que a gente faz, e as vendas são um reflexo disso, né? Então vou chamar aqui a nossa repórter de hoje, né? Meio que improvisada aqui para fazer as perguntas. Ninguém melhor que ela, né? Afinal, para quem não conhece, Tânia Patrícia é a minha esposa. Hoje também vende carros na GTB Auto, tá ali ligado com a gente. Tô aí tentando dar uma força aí, tem gostado aí do ramo, tem adquirido muito conhecimento, né? Principalmente na área de marketing, divulgação, vídeos, e tem feito aí um esforço enorme e já tem aí mostrado aí frutos aí desse seu trabalho. Já fica aqui meus parabéns, embora seja minha esposa, sabe que eu te admiro, mas de qualquer maneira fica aqui já meus parabéns. Bom, então vamos às perguntas que algumas pessoas querem saber sobre mim, e você que está me escutando aí pode perguntar, tá bem? À vontade, que eu estou aqui para responder, tá bem? Eu estou aqui com o meu telefone ligado, aqui nesse podcast de hoje, no Toda a Verdade com o Luiz, pronto para ver aqui qualquer pergunta que apareça aqui na tela, e eu vou estar aqui respondendo, tá bem? Então vamos lá. Mominho, você tá bem hoje? Tá tudo bem contigo? Estou muito bem. Você tá muito bem, tá feliz? Maravilhinda, feliz de estar aqui. Isso aí. Muito feliz. E assim, sobrou para mim, né, gente? É verdade. Tinha que ser você, né? Não tinha jeito. Tinha que ser, né? Eu, para ter liberdade, eu para conversar numa boa e tal, tem que ser contigo. Sempre colados, trabalhando junto, dormindo junto, acordando junto, tudo junto. É verdade. Falar nisso, eu entrei numa dieta há 2 dias, pessoal. Apenas há 2 dias e já tô aqui me gabando da dieta, né? E a minha esposa está fazendo ali um cafezinho
top Não tá demais de fácil. manhã. Não tá fácil. Já tá de parabéns ali no mas café. tu ali na reclama, dieta. homem. Tu reclama. Bom, Tu vamos lá. reclama. Tu é boa boca e gosta de comer. É verdade, é verdade. Eu tava querendo comer uma francesinha. Deus me livre. Não, Falar não, nisso, não. pessoal, adoro francesinha. Comida portuguesa pra mim é número 1. Não é brasileira não, hein? Eu prefiro a comida portuguesa. Pois então, vamos começar aqui com as perguntas. Para mim, é motivo de orgulho, né? Porque perguntar para você, eu convivo com você, mas vamos ver se você solta mais algumas coisas que eu ainda não saiba. Tu deve saber muita coisa. Deve saber muita coisa. Mas aí, ó, o telespectador quer saber e eu já tenho algumas perguntinhas aqui programadas. E você que está em casa aí também pode fazer a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida com relação ao nosso trabalho, com relação ao que Luiz faz, as vendas, né, a questão do pós-venda, pode mandar a tua pergunta aí que a gente responde. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma que acho que todas as pessoas aqui de Portugal e até mesmo do Brasil que seguem a gente, que seguem o grupo GTB Alto, né, que participam aqui do podcast, elas querem saber, assim como eu já sei até a resposta, mas pronto. Né, elas querem saber como você começou, como você entrou para esse ramo. E por quê? O que te levou a isso? O que te motivou? Bom, uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu já tive essas Lembrando perguntas. que é toda a verdade. Claro, toda a verdade. Então, como eu entrei para esse ramo, né? Meu pai foi uma pessoa que eu, com 12 anos de idade, meu pai tinha uma fazenda, né? Aqui o nome é Quinta, e o meu pai tinha uma quinta, e ele teve a ideia, incentivado por uma pessoa, a vender porcos, a vender leitões, né? Leitõezinhos aí, como os leitões aí da amelhada. E acabou que meu pai me deu um porquinho, um casal de porquinho, por isso que é muito importante a gente ter uma pessoa que puxe pela gente, né? Acho muito importante o relacionamento e o apoio dos pais, para mim foi muito importante. E ele me deu um casalzinho de leitões para mim e para o meu irmão e falou que os filhotinhos, né, desses leitões seriam nossos. É claro que depois a gente teria que pagar o papai leitão e a mamãe leitoa para depois, com o tempo, né? Ele deu um prazinho e tal. E a gente foi começar vendendo esses leitões. Depois ele deu uma moto para gente, né? Uma moto que não era para ser vendida. Na verdade, uma motocicleta, uma 50 centímetros cúbicos. Antiga, mas era o que a gente podia ter, não tinha carta de condução nem nada. E depois ele comprou um carocha. Esse carocha, ele era do meu ex-cunhado, né? E ele estava querendo vender para trocar de carro. E o meu pai, que hoje é falecido, ele tinha me dito o seguinte, ele falou assim, olha, eu vou comprar esse carro e vocês vão dar uma limpeza no carro, vão polir o carro. Peraí, voltando um pouco, carocha é o quê? É um modelo carocha de um carro? É um Fusca, só que aqui em Portugal é carocha. Então, para eles entenderem, é o nosso Fusca no Brasil, é o carocha em Portugal. Entendi. Então, o meu cunhado tinha um Fusca, tinha um carocha, vendeu, meu pai comprou esse carocha e eu e meu irmão ficamos lá tirando, aquilo não tem tapete, né? Uma borracha que tinha no chão, a gente tirou, pintou de preto, a gente poliu o carro todo, limpamos o carro por menor. Meu pai ele me ensinou que um carro bem limpo, né? Para um carro menos limpo, já valia como se fosse hoje 100, 200 euros a mais, dependendo da apresentação do carro. Sim. Então ele falou assim, olha, só na limpeza vocês vão ganhar dinheiro, entendeu? Fora ali o lucro, às vezes você comprar um carro mais bem comprado do que o outro, um carrinho um pouquinho mais baixo que o preço do que o outro, faz ali uma revisãozinha, dá uma boa limpeza, uma boa aparência, pinta de preto, a jante, a cabe de roda, algumas coisas que não gasta dinheiro, né? Que se você for ver, são coisas simples, mas que traz uma aparência muito bacana, né? Diferente do carro. Eu me lembro que nesse carocha a gente trocou as lanternas traseiras, era muito baratinho, aquela capinha do carocha atrás, e eu troquei as duas, troquei o aro da frente cromado, né? Que o carocha tem um aro cromado em volta dos faróis. Eu troquei aquilo, foi muito barato também. E o carro ficou logo outro, né? E eu me lembro que eu tive um lucro relativamente bom pelo que o carro custou. E foi assim que eu entrei no ramo de automóveis, assim, simplesmente limpando o carro,
né? Meu pai, ele me dava um trocado, nunca me deu nada de mão beijada, né? Então, o pessoal que nos ouve aí, não dê nada pro seu filho de mão beijada, porque a vida é difícil. Tem que ensinar. Né? Tem que ensinar. E o meu pai já tinha uma condição financeira razoável naquela época, e ele mesmo assim não me dava nada de graça. Inclusive, eu vi um tema aí semana passada sobre aquele jogador de basquetebol Shaquille O'Neal, e entrou numa polêmica muito grande, porque ele diz assim para os filhos dele, né? Ele disse assim para os filhos dele: olha, quem é milionário aqui em casa sou eu, vocês não. E ele falou isso para os filhos dele, né? É claro que meu pai não era milionário, nunca foi milionário, mas ele deixou o Shaquille O'Neal, deixou ali uma lição para os filhos dele, a dizer que, olha, quem tem o dinheiro aqui sou eu, quem é o milionário aqui sou eu, como quem diz, vocês não são. Então, ele já deixou o recado para quem quiser assumir a empresa dele, vai ter que mostrar serviço, vai ter que mostrar ali... Né? Exatamente, vai ter que mostrar para onde. Meu pai fez isso numa escala bem menor, ele mostrou que o caminho não era fácil, incentivou, e foi assim que eu entrei no ramo de automóveis. Mas você conseguiu vender os porquinhos? Consegui vender os porquinhos. Depois dos porquinhos, eu tive essa moto, né, 50 cilindrada, que eu depois acabei vendendo para comprar uma 125, né, porque eu morava dentro de um condomínio fechado no Rio de Janeiro, então eu podia andar com a motocicleta dentro desse condomínio, não tinha problema nenhum. Outras pessoas tinham essas motos, mesmo não tendo 18 anos, dentro do condomínio a gente andava, né? E depois é que eu tive o carro. Eu acho que eu comprei esse carro, meu pai comprou esse carro, eu ia fazer 15 anos. Então, respondendo a sua pergunta, entrei no ramo de vendas, entrei com 12, depois com moto 13 para 14, e com quase 15 anos tive o meu primeiro carro para revenda. O carro foi comprado com o objetivo de revender esse carro. Entendi. Então, pelo que você disse aí, quem te motivou mesmo foi o seu pai. Meu pai foi a pessoa que mais me motivou em toda a minha vida, né? Meu pai foi uma pessoa que teve a sabedoria, e quando eu falo a sabedoria, eu falo em relação a vários outros aspectos. Por exemplo, meu pai, ele soube esperar eu aprender. Isso é muito difícil, né? Às vezes, nós temos uma filha, enfim, e às vezes a gente quer que as crianças façam tudo de uma hora para outra, quer que elas aprendam tudo, assim, de uma maneira mais, tipo, como se fosse tudo expresso, tudo para hoje, né? Tudo para ontem. E meu pai não teve essa postura comigo. Meu pai foi uma pessoa que ele inclusive, né? Fica aqui também essa experiência que eu tive com meu pai. Eu me lembro uma vez que eu comprei um carro no leilão, né? E eu comprei um carro muito mal no leilão, não era o meu segmento. Comprei um carro que eu não queria comprar. E eu, naquela ansiedade, naquele nervosismo, acabei levantando a mão e ele me atribuindo o lance daquele carro. E nós, nesse carro, depois perdemos dinheiro, né? E o meu pai, ele falou assim, não tem problema, a gente vai pagar até você aprender. É um negócio assim que me deixa até emocionado falar isso, mas eu nunca vou esquecer aquilo que ele me ensinou, né? Porque ele me ensinou que ele me ensinou a pagar um preço para você ensinar algo para o teu filho. E isso é uma coisa que me marcou muito. E ele nem teve tanto incentivo, né? O que você me conta, o que a família conta, ele não teve um incentivo, né? Partiu dele mesmo, o crescimento dele, e ele repassou aquilo que ele aprendeu praticamente sozinho para vocês, o que é de grande mérito. E isso é interessante você falar isso, porque existem dois tipos de pais hoje, né? De pensamentos de pais. Existe o pai que sofreu na infância, comeu pão que o diabo amassou, né? E ele meio que quer que os filhos passem o mesmo, né? Eu conheci vários aqui em Portugal e no Brasil, tá? Então, tipo assim, eu não tive, você também não vai ter, eu comi sopa, você vai comer, eu só tive um tênis bom com 15 anos de idade, você só vai ter com 15 anos. Tipo, para aprender a dar valor. Não só. E também, eu noto, às vezes, alguns pais que são amargurados, traumatizados. Punição. E passam isso para os filhos, né? Indiretamente ou diretamente, de propósito ou não, acabam passando isso para os filhos. E tem também aqueles pais que têm a mentalidade que é a seguinte, eu sofri na minha vida, né? Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é não ter,
e eu vou fazer de tudo para o meu filho não passar o que eu passei. E o meu pai pertencia a esse segundo grupo, né, de pais que pensam dessa forma, em que não queria dar nada de mão beijada, mas ao mesmo tempo não queria levar os extremos da vida, mas soube, com muita sabedoria, ensinar, né? E hoje o pouco que eu sei, ou muito que eu sei, isso aí cada um que vai julgar, foi com ele, né? Então, ótimo. Fica aqui Ele deixou um legado, né? Um legado. E uma coisa que meu pai me ensinou foi uma profissão, sabe? Hoje eu vivo daquilo que eu aprendi com meu pai. Então, eu acho que a maior missão que o meu pai teve aqui em relação a mim, em relação ao meu irmão, ele conseguiu transmitir, que foi dar uma profissão, né? Ele hoje é morto, é falecido, mas nós conseguimos sobreviver, nós conseguimos pagar nossas contas, nós conseguimos honrar os nossos compromissos, nós conseguimos nos virar, né? Comprar nossas roupas, criar nossos filhos, por uma profissão que foi ele que conseguiu de uma maneira exímia, de uma maneira profissional, com muito carinho, ao mesmo tempo com disciplina, né? Ele não fazia confusão da disciplina com o carinho, ele não confundia amor, moleza, e... Não dava de mão beijada. Exatamente. Né? Eu me lembro que eu tinha que regar as plantas da minha casa, né? Lavar carros para poder ganhar um dinheirinho, a chamada mesada, que muitos pais hoje dão de graça no final do mês. Olha, toma 50 euros, toma 20 euros. Eu, para ganhar isso, tinha que fazer alguma tarefa dentro de casa, né? E foi um ensinamento muito importante na minha vida. Tipo, a retribuição, ela tem um preço, né? E esse preço leva ao aprendizado, que foi esse legado que ele deixou para vocês, a questão da profissão, que muitas pessoas confundem, né? Ah, eu tenho uma profissão e essa profissão só vai chegar até a mim se eu tiver uma faculdade. E aí? Você fez faculdade? Não fiz faculdade. E se eu pudesse deixar aqui um conselho para alguém, não faria também, né? Que não tem nada a ver com a profissão. Não faria faculdade porque eu acho hoje mais do que no passado. Eu acho que hoje a faculdade, no meu ponto de vista, é um pouco perda de tempo. Você ficar lá trancado 4 anos estudando uma coisa para depois você ainda fazer uma especialização nisso, para depois você ainda atrás de um emprego que muitas das vezes é mal pago, né? Então, o meu conselho mesmo, não diria que eu não faria uma faculdade, mas não faria uma faculdade presencial. Hoje eu não me deslocaria a um edifício, a uma faculdade para fazer uma faculdade. Eu faria uma faculdade se eu optasse por fazer, e não tiro aqui a ideia ou, de repente, o gosto de, no futuro, fazer uma determinada faculdade, mas faria online, né? No tempo ali que eu quisesse, no prazo que eu quisesse, mas nunca me deslocar a um edifício, sentar numa sala de aula, ficar preso 4, 5, 6 horas da minha vida, né? Porque o tempo é algo muito precioso. Hoje eu dou valor muito a isso. Eu noto que 1 hora ou 2 num dia faz toda a diferença no meu trabalho, e eu acho muito arriscado, né? Você hoje se formar, né? Trabalhar 40 anos para alguém, depender da segurança social, eu acho isso aí muito arriscado. Então, eu não ia por esse caminho, minha veia de empreendedor, né? Sempre quis ser empreender. Eu nunca fui empregado de ninguém. Falo isso não por arrogância, não por soberba, nada disso. Era um pensamento também do meu pai, né? Meu pai, ele levou um grande tapa na cara de um patrão no centro do Porto, numa loja que vendia vinhos, bacalhau. Inclusive, ele tinha as mãos todas cortadas, porque aqui o inverno era muito rigoroso, e ele colocava a mão dentro da panela do sal, né, com o bacalhau demolhado para servir aos clientes, e ele tinha rachaduras nas mãos, que ele ganhou com 12 anos de idade, quando ele veio da aldeia aqui para trabalhar no Porto sozinho, sem mãe, sem ninguém, e só foi ver a mãe 3 anos depois. Então, ele, por um tapa que ele levou, né, que ele sentia esse tapa até a sua velhice, inclusive ele ganhou uma dor de ouvido incurável,
né, devido a esse tapa, essa agressão desse patrão, Que triste. né, porque antigamente os patrões tinham uma atitude muito abusiva, muito possessiva, não é? Pagava-se mal. É um trabalho de escravidão. Era quase isso. Ele dormia dentro dessa loja, não é? E ele tinha que ficar até 3, 4 horas da manhã à espera que o dono da loja voltasse do jogo, né? Da putaria, da bagunça, das mulheres. E ele chegava 4 horas, 3 horas da manhã, meu pai estava na porta, dormindo na porta, esperando ele abrir a porta. Então, aquilo traumatizou muito meu pai. E o meu pai fez uma promessa que os filhos deles nunca seriam empregados, né? Isso daqui foi uma opinião do meu pai. Veja bem, cada um leva a sua vida como quer. Lógico. Eu estou contando a minha experiência, como a gente está aqui partilhando. O entrevistado fui eu. Não condeno quem é empregado de alguém. Não tem nada a ver com isso. Eu estou contando aqui a experiência que eu vivi, né? E a experiência, a forma de pensar do meu pai. E foi essa que eu aprendi, é essa que eu levo comigo até hoje. Aqui também nós não estamos falando que o fato de não fazer uma graduação, uma faculdade, significa que a pessoa não tenha que estudar, porque eu sei que você estuda muito em casa, né? Eu vejo, e eu sei que quem é empreendedor, quem tem um negócio, ele está ali em constante busca, né, para poder aperfeiçoar, melhorar e oferecer coisas melhores para os clientes, né, e fazer com que o negócio em si cresça. Então, gente, ninguém está falando aqui que não deva estudar, que não deva fazer graduação. Parte de cada um, certo? Não é assim? Sim, claro que sim. Claro que sim. Você falou aí sobre os carros, mas hoje, de fato, os carros é a sua paixão? Os automóveis sempre foram a minha paixão. Eu acredito no seguinte, prioridade mesmo, isso é o que eu acredito. Aquilo que eu acredito mais no fazer, no amar o que se faz, do que fazer o que se gosta. É claro que se você fizer aquilo que você ama, né, você vai ter ali um sucesso, um propenso sucesso num curto espaço de tempo, porque você está fazendo o que você ama. Então, você não mede esforços. Hoje, eu faço o que eu amo. Então, eu não quero saber se eu estou trabalhando 10 horas por dia, 15 horas por dia, 18 horas por dia. Você sabe disso. Eu acordo cedo, já pego no telefone. Eu vou trabalhar. Quando eu volto, eu costumo dizer que eu começo o meu terceiro turno, né? Porque eu chego em casa 8, 8h30, às vezes 9, e vou trabalhando até 10, 11 horas, até 11, meia-noite. Muitas das vezes, você sabe, 1 da manhã, já chegou a dar 2 horas da manhã, não é? Claro que a gente tem que tirar um tempinho pra gente. No início, para mim, gente, eu tenho que ressaltar, foi muito difícil. Eu só passei Eu tinha uma pedalada muito forte. A ter uma aceitação com essa questão de trabalho, assim, de muitas horas, 12, 14, 16 horas, quando eu passei a entender a questão dos automóveis. Então, assim, foi bem difícil no início. Assim, meu Deus, ele trabalha tanto, ama tanto. No início eu confundia até, eu achava que era uma busca por dinheiro. E eu não entendia que era amor pelo que faz, né? Eu sou biomédica e eu amava estar ali dentro do hospital trabalhando. Amava aquilo. Então, eu comecei a fazer tipo, olhar como era antes, né? Como eu ficava no hospital, contando os momentos para poder chegar lá, para poder trabalhar, para poder ter aquela questão com o paciente, né? Aquela intimidade com o paciente, ir ver o paciente, ir ali fazer as punções e tudo mais. E olhando você com os carros, né? Eu consegui ver que, pronto, que eu não tinha que bater tanto de frente, porque eu batia, viu, minha gente? Eu achava que era muito ruim. Foi até bom você me entrevistar, porque aí você sabe, você me conhece, né? Nós estamos juntos há 6 anos e você sabe como eu sou. Em relação a dinheiro, que você estava falando aí agora, sim, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso, na verdade, o meu foco nunca foi dinheiro. Nunca. E isso é uma coisa muito difícil de as pessoas entenderem. Quem conversa comigo, né, vai achar que o foco é dinheiro. Mas não é. Né? Por quê? Porque eu estou querendo vender, eu estou querendo comprar, eu estou querendo fazer isso. Então, a pessoa, automaticamente, ela coloca na cabeça dela o seguinte, é dinheiro que ele quer.
E, na verdade, nunca foi dinheiro. Não. Essa paixão, quando você trabalha por paixão, quando você dá o teu melhor, quando você não passa por cima de ninguém, quando você tem objetivos claros na tua vida, quando você é impulsionado por algo maior do que você até, o dinheiro é uma consequência. Não é? Então, agora, voltando a fazer o que gosta, não é? A poder fazer aquilo que você ama ou gostar daquilo que faz. Bom, hoje eu defendo que a pessoa deve amar aquilo que faz. Tá? Por que eu digo isso? Porque você precisa saber onde está o dinheiro. Né? Então, onde está o dinheiro hoje? Né? A economia está virando para quê? Qual é a deficiência hoje do mercado? Quais são as profissões que estão pagando mais e que tem poucos profissionais nesse setor? Né? Então, a pessoa às vezes não tem paixão por aquilo, mas é ali que está o futuro, é ali que está o dinheiro. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu fosse fazer medicina, eu fazia gastro. Tá? Por que eu faria gastro? E eu falo isso para minhas filhas. Por que eu faria gastro? Porque eu acredito muito que no futuro, um dos maiores problemas do ser humano será dentro do aparelho digestivo. Problemas com o aparelho digestivo. Problemas no estômago, no intestino, fígado, pâncreas. Tudo que está ligado ao aparelho digestivo, para mim, vai ser realmente o problema da saúde do ser humano lá no futuro. Então, eu acho que toda pessoa, todo médico que se especializar nessa área, eu não estou falando que outras áreas não são promissoras. Cardiologia sim. Sempre vai ter, enfim, aumenta a expectativa de vida, aumenta problemas cardíacos, porque tem mais pessoas idosas, mais pessoas vão ter problemas cardíacos, porque a taxa aumenta. Mas eu acredito que o problema digestivo é um problema que dá em novo, dá em média, dá em pessoas de média idade e tal. Então, eu faria isso, eu me especializaria nisto, tá? Entendi. Então, mesmo às vezes não gostando, eu teria que amar aquilo, né? Dar o meu melhor naquilo. Então, respondendo a tua pergunta, eu, graças a Deus, consegui unir as duas coisas. Consegui amar aquilo que eu faço porque eu amo e fazer aquilo que eu gosto, que é vender automóveis, comercializar automóveis. Eu, com essa conduta sua dentro de casa, eu passei a analisar totalmente diferente, passei a perceber o seguinte, que uma mente empreendedora, né, como a sua, vai ser sempre uma mente muito visionária, vai sempre buscar algo para enriquecer aquilo que ele faz, né? Que é o que você faz sempre. Sempre você está ali com uma nova ideia, alguma coisa que venha agregar valores à empresa. Então, aí que eu fui entendendo melhor e aceitando, né? Porque quando a gente ama, a gente aceita e acabou que eu caí para o teu lado, né? Para a questão dos automóveis e passei a gostar muito disso. Porque quando a gente ama, né? A gente vive aquilo 24 horas. Você sabe, eu sou evangélico. E nós somos evangélicos. E eu gostaria de ter muito essa paixão que eu tenho pelos automóveis, pelas coisas de Deus. Gostaria muito. Se você me perguntasse se um dia eu acredito que isso possa acontecer, eu acredito. Sim, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Né? Mas eu acredito que o meu propósito de vida, ele é aquilo, é o que as pessoas chamam de ideia central. É aquilo que não sai da tua cabeça. Tá entendendo? E isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Então, eu acredito que eu fui criado, eu fui feito para isso. Tá vendo? Enfim, e que através da GTB Auto, né, através do sucesso da GTB Auto, que é algo comprovado hoje, o carinho, o apreço que as pessoas têm pela gente. Sim. Quando eu falo comigo, não é comigo, é com a empresa. É com a imagem da empresa. As pessoas gostam da empresa. Elas não falam bem só de mim, falam bem da empresa como um todo, né? Sim. E o crescimento é da empresa, porque ninguém cresce sozinho. Eu vejo que realmente, através disso, a GTB Auto possa, num curto espaço de tempo, abençoar pessoas carentes, Sim. fazer trabalhos humanitários, fazer trabalhos em orfanatos
Isso é um desejo que eu tenho. Eu sei que também é o seu, Sim. do meu irmão também, que é um Sim. cara também muito desprendido em relação a isso, né? Quando eu falo assim para ele, olha, tem ali uma pessoa precisando, tem ali e tal, sempre foi um cara muito desprendido nisso, né? E eu gosto de lidar com pessoas em relação a isso, né? E pronto, acredito muito que o sucesso da GTB Auto irá beneficiar, porque eu não acredito que tudo que eu ganho tem que ficar comigo, né? Porque senão não valeria nada. Eu acredito que o que eu ganho na minha vida, eu tenho que passar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, para a minha vida fazer sentido, para eu ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Sim. Eu não posso reter, eu não posso agora ganhar dinheiro e comprar um carro de 200 mil euros, né? E ver pessoas da minha família passando fome, passando necessidade, passando apertos, não tendo carro. Eu acho que isso não tem piada, isso não é um propósito de vida, isso não é a felicidade, né? Eu acredito que todo crescimento ele tem que ser multifocal. Não pode só olhar para si, tem que ser para todos. E para quem está nos assistindo, não pode deixar de fazer as perguntinhas. Pode fazer as perguntas aí para o Luiz diretamente, porque ele está aqui com o chat ligado aqui na frente dele. Ele pode responder qualquer pergunta aí que você aí do outro lado. Tem aqui o Telmo perguntando, gostaria de saber se esse é o seu primeiro estande que você tem. Sim, eu cheguei aqui em 2015 e esse é o meu primeiro estande, né? Já negociei carros no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas acabou não dando certo, era muito novo, aquilo cresceu demais e o meu pai tinha uma série de lojas, né? E eu acabei depois saindo dos automóveis lá para os 17 anos de idade e fiquei trabalhando com meu pai até os 19 anos de idade. Em cima da pergunta dele, me responda como começou a GTB Auto, como que surgiu tudo isso? Bom, a GTB Auto começou em 2015, né? Cheguei aqui em Portugal, eu já tinha uma larga experiência de automóveis, né? A nível de saber como é que um carro foi batido, como é que um carro não foi batido, negociar, né? As artimanhas de negociar um carro, tanto na compra quanto na venda. E aqui já fica um alerta, né, a todos os comerciantes que me escutam, que o lucro está na compra, né? Sim. Isso de qualquer empresa. Se você fabrica uma camisa, né, o lucro está no tecido, na matéria-prima que você vai comprar para depois você fabricar aquela camisa, né? Então, quando você compra bem, você está com o teu lucro separado. Quando você compra mal, você já gerou um problema central, inicial, que vai se refletir por toda a caminhada da empresa, todo o processo da empresa, você vai estar levando ali uma pedra no sapato. Quando você compra bem, não vendeu hoje, vendeu amanhã, vendeu depois, mas você comprou bem, você investiu bem o teu dinheiro, e isso faz toda a diferença, né? Então a GTB Auto começa em 2015, né, numa parceria entre a família, começamos em 2015, começamos aqui, nessa loja, na Prêmio. Depois nós fomos ali em frente ao Mercadona, numa loja muito maior, um salto muito audacioso, né? Eu gostei muito aqui da entrevista do Serginho Tatu, que ele falou assim, Luiz, eu gosto de você, admiro a GTB Auto num todo, porque eu vi como a GTB Auto começou e o que a GTB Auto é hoje. E isso mostra que o processo em 5 anos, ninguém puxou você, ele usou esse termo, né? Ninguém te puxou. Porque tem pessoas que são puxadas. Sim. Elas estão lá embaixo e vem uma pessoa maior que elas e puxa e leva elas para o paraíso, Sim. leva elas realmente para a realização dos grandes sonhos, mas ela pouco fez, ela foi puxada por uma questão familiar, uma questão de parentesco, enfim, a pessoa nem é grande farinha, mas ela, olha, porra, é você que é meu filho mesmo, tem que ser você, mesmo que tu não é grande coisa, vamos lá. E por isso que muitas empresas também quebram, porque as empresas familiares levam muito para o familiar, né? E às vezes a empresa vai crescendo, onde é preciso colocar ali pessoas mais capazes e o dono quer botar o filho, que quer botar o neto, que quer botar o sobrinho, que quer botar o cachorro, quer botar o papagaio, e a empresa quebra, porque a gente tem que entender que cada um tem uma vocação, quer fazer uma coisa, nós não mandamos no sonho de ninguém. Um quer ser médico, se a minha filha quer ser médica e se formou em medicina, ela não tem que estar aqui vendendo carros, porque não é isso que ela gosta. Então, cada um faz o que quiser. Então, grandes empresas faliram porque foram crescendo, né? E foram querendo botar pessoas da família.
né? Eu sou contra isso, a GTB Alto, serei contra sempre. Então, à medida que a GTB Alto cresce, a gente tem que contratar pessoas capazes, dar oportunidade para pessoas, para a família, mas, meu amigo, não quer, rala, vai procurar outra coisa para fazer e vamos botar aqui pessoas capazes, né? À medida que a empresa cresce. É assim que eu penso, é assim que deve ser, para não matar a empresa. Porque senão você se mata aqui 15, 20 anos para a tua família destruir isso aqui em meia dúzia de anos. Depois então fica só frustração, né? Por isso que hoje algumas pessoas, algumas empresas contratam CEOs. Eu estou falando de grandes empresas, sim, tá? Sim. Então, contratam CEO, fazem contratações, né, a nível de recursos humanos, realmente de pessoas que às vezes são pagas até a peso de ouro, mas que tem todo o mérito do conhecimento. Uma pergunta que eu creio que todos aí fora, né, todos gostariam de saber. Explica esse crescimento da GTB Alto. Como se deu isso? Bom, a GTB Alto, ela entrou no mercado em 2015, como eu vinha falando, e uma das coisas que você sabe disso, né? Eu ando em casa de um lado para o outro, eu estou sentado, eu estou deitado, eu estou pensando, eu sou um cara muito agitado, né? E ela veio de tudo de trabalho, né? Uhum. Eu, meu irmão, minha cunhada, começamos aqui trabalhando domingo a domingo. Eu me lembro que eu chegava aqui domingo, 9 horas da manhã, né, para vender carros. Todo mundo aqui abraçado. Logo depois, meio ano depois, você chegou, né? Então aí dessa parte para frente você sabe. Mas sempre muito focado no trabalho, sempre querendo fazer. E as pessoas às vezes me interpretam isso mal, né? Eu costumo dizer assim para o meu irmão: fizemos em 5 o que muitos levam 15. Tá? Eu me lembro dessa frase. Mas foi, e realmente é verdade, fizemos em 5 anos o que muitos comerciantes demoraram 15 para fazer, não é? Então, coisa que eu também nem posso comparar, por exemplo, eu não posso comparar 6 anos de GTB Alto com alguém que está aí no mercado há 20 anos secando gelo, né? Lutando aí pela vida dele, vendendo carros e tudo. Então, não tem que fazer comparações. Mas se fosse para fazer, né, fizemos em 5 anos o que muitos não fizeram em 15. Isso é uma coisa que eu sempre te falei, eu falo isso para o meu irmão, mas fizemos com consciência. Fizemos ali realmente com o pé no acelerador, às vezes botando a roda para girar mesmo, para queimar pneu, às vezes fazendo uma curva assim com excesso de velocidade, né? Uma curvazinha de 80, entramos a 120 e descobrimos no meio da curva que tínhamos que botar o pé no freio e colocamos o pé no freio, não perdemos o controle do carro, né, ao ponto de ele sair, bater e causar um acidente e causar danos maiores, né, trazendo aí uma ilustração, se puder dizer assim, criando aí um paralelo assim para as pessoas poderem nos entender melhor. E foi isso que foi feito, né? Soubemos colocar o pé no freio quando era para pôr o pé no freio e soubemos acelerar a 200 quando alguns foram a 120, a 150 e tivemos tomates, digamos assim, peito para ir a 200 por hora quando podia ir a 200 por hora. Então, eu acho que é daí o crescimento da GTB Alto. Também o compromisso com o cliente, né? Há alguns pós-venda que o cliente não tinha direito, você sabe disso. Pessoas, às vezes, com meio ano depois, vêm reclamar de uma bateria. Ninguém dá garantia desse tipo de coisa, não é? E, às vezes o camarada está na praia namorando com a mulher dele, deixa o carro ligado, o rádio ligado até 3 horas da manhã, e no dia seguinte, quando vai ligar o carro, se lembra que a bateria foi abaixo porque ficou namorando a gatinha ali na praia ali de Lessa e depois vem me pedir uma bateria. Então, é claro que não tem direito, mas a GTB Alto sempre procurou, né? Isso aí é até uma visão muito do meu irmão. O meu irmão é muito assim, né? Ele é muito correto. E ele é muito assim, assim de ter aquele atendimento com o cliente diferenciado. Ele às vezes chega para mim e fala assim: porra, o que é uma bateria? Para ter um cliente satisfeito, né? E realmente é a visão correta. Isso tem se repercutido muito no pós-venda, repercutido muito também na indicação de novos clientes. Hoje você sabe que nós vendemos para Portugal inteiro. Então tá aí a resposta à sua pergunta, o porquê esse crescimento da GTB Alto. E as portas foram muito difíceis para se abrirem? Muito. Mas é aquele ditado, né? Bate e abrir-se-vos-á, né? A Bíblia fala isso, né? Aquele que bate, a porta será aberta, né? Então,
O não a gente já tem, né? E eu digo isso para você também, o não você já tem. Tem que sair de casa, fazer por onde, bater na porta, não é? Eu já fui uma pessoa que já vendi de tudo. Eu já vendi prata, já vendi chapeado, já vendi bijuteria, já vendi porcos, não é? Já lavei carros em sinais, né? Eu acho que se hoje eu pegar um funcionário meu e falar assim, olha, vai para um sinal, limpar um carro e colocar ali um preço no carro ali e por exemplo, na circunvalação aqui da vida, você colocar ali um carro e você, 7 horas da manhã, limpar esse carro, colocar um preço nesse carro. Se eu pedir hoje para um funcionário fazer isso para mim, eu acho que muitos diriam não. Iam achar isso humilhante, iam achar que não deviam fazer isso e tal. E eu sempre fui uma pessoa que não tive problema com isso, colocava anúncios em jornais, atendia o cliente com 14 anos de idade, andava com dinheiro debaixo do sapato, né? Fiz 1000 por uma linhas e pronto, e nunca tive esse problema. E respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que quem não bate, não tem porta que se abra. Então, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é bater na porta das pessoas. Eu bato na porta dos concessionários, eu bato na porta dos diretores da empresa, eu gosto de fazer contato, eu sou um cara muito comunicativo. Muito ousado, né? Então eu gosto de ir pra pista, fazer um network, conhecer pessoas, bater um papo, né? Ser amiga dessas pessoas. Hoje um dos nossos colaboradores foi uma pessoa que eu conheci numa concessão da Fiat, fiz uma grande amizade com ele, e acabei trazendo ele para trabalhar conosco. Então tá aí. Eu acho que bater na porta, muitas vão se fechar, mas a maioria, graças a Deus, e aí eu dou mérito a Deus, não a mim, né? Eu só fui aí só fiz o que eu tinha que fazer, mas foi Deus que abriu essas portas todas que a GTB Auto hoje tem, essa confiança do mercado, essa credibilidade do mercado. Foi Deus que, graças a Deus, aí abriu isso aí pra gente. Ótimo. Nós vamos fazer aqui um trocadilho, onde eu vou perguntar e você vai responder. Mas se o pessoal de casa tiver... Isso não estava programado. Estava. Na minha mente estava. Estava assim, na minha mente estava. Só não quis te falar. O pessoal de casa que tiver pergunta, pode mandar, porque hoje o entrevistado é o Luiz, né? Nós fizemos tudo ao contrário hoje. Era para ser outra pessoa, mas ele que é o entrevistado, né? E tem que falar toda a verdade. E nesse trocadilho aqui... Você vai ter que falar toda a verdade. E eu quero frases curtas, não quero nada de delonga, nada não. Muito longo, que a gente vai encerrar. Não, a gente vai encerrar. Até porque quarta-feira que vem vamos dar continuidade a esse quadro, das pessoas conhecerem um pouco mais de mim, poderem perguntar um pouco mais, saber a minha história, enfim. Sim. Então vamos lá. Alguma pergunta aí? Não, estou tentando botar aqui. Ainda é porque sumiu aqui do meu telefone. Mas faz a tua pergunta, tá. Eu vou responder. Então lá. Veríssimo, se tu estiver vendo alguma pergunta aí que eu não esteja vendo, porque o meu telefone desapareceu aqui. Mas fala lá. Tá. Uma venda difícil. Bom, uma venda difícil. Uma venda difícil foi uma venda que eu fiz há uns 3 anos aqui na GTB Auto, aqui em frente ao Mercadona de Matosinhos, de uma cliente que queria pagar 190 euros e saiu pagando 240 euros. Nossa, que diferença. E eu convenci com argumentos sólidos, não é? O porquê ela deveria pagar os 240 euros. E foi uma venda muito difícil. Eu tive que fazer algumas quitações de alguns créditos pessoais que ela tinha. Eu expus também o benefício que aquele carro ia trazer. Era um sonho da cliente já ter aquele carro. Então, eu não tive muito problema entre aspas, convencer a cliente que aquele carro era um bom carro, e é um bom carro, né? Era um excelente carro, mas tínhamos ali o problema da barreira da mensalidade, e eu tive que fazer ali algumas contas, jogar algumas coisas para frente, puxar o histórico que ela tinha financeiro, quitar 2 créditos pessoais, colocar esses créditos pessoais no financiamento, pegar um carro barato que ela tinha, que não tinha grande valor. Esse carro depois até, inclusive, me deu problemas, porque era um carro de 1.500 euros, era um BMW a diesel de 1.500 euros, mas acabou que nós conseguimos fechar o negócio, e esse negócio, esse negócio aí foi um negócio até de um vendedor meu que atendeu o cliente,
né? E eu gosto de ficar muito, hoje eu não faço muito esse trabalho, gostaria muito de fazer, né? Quero ficar ali na retaguarda ali dos vendedores, só pegando aqueles clientes que não fecham, aqueles casos difíceis, para trazer uma solução. É uma coisa que eu adoro fazer, é criar uma solução para o cliente poder levar o carro, né? Então, por isso é que eu digo, o Grupo GTB Auto faz coisas que stand nenhum faz, né? Coisa até que eu apliquei, né? Às vezes o meu irmão vira para mim, cara, tu é maluco fazer isso. Mas eu faço, eu arrisco, e isso gera aí mais vendas mês, né? Maior volume de vendas. Então, essa foi a venda mais difícil. Foi colocar um cliente que tinha uma capacidade financeira, quer dizer, queria gastar 185, 190 euros para 240, e o negócio foi feito, paga direitinho na financeira até hoje, né? Porque nós temos um contencioso nas financeiras praticamente zero, né? Por isso já fica aqui o recado, por isso que a maioria dos bancos querem trabalhar com o Grupo GTB Auto, porque o nosso risco é praticamente zero. Então você aí de financeira já fica aí ouvindo, fonte fidedigna, porque eu sei o que eu estou falando, é risco zero. E aí a gente conseguiu aí encaixar, cliente super satisfeita, passa lá uma vez a cada meio ano para cumprimentar, tomar um café conosco. É o que eu falo, a gente não tem cliente, a gente tem fãs, e eles costumam ir lá na loja volta e meia. Muito bem. Uma decisão difícil. Uma decisão difícil, vir para Portugal. Por quê? Foi uma decisão difícil, porque é uma mudança de vida, é um país muito diferente do Brasil, né? É um país com 230, 220 milhões de habitantes, é um país de dimensões continentais, né? Portugal é um país menor, ele é menor que o estado do Rio de Janeiro, não que a cidade, mas ele é menor que o estado do Rio de Janeiro. As pessoas aqui são, por normas, até por o país ser um pouquinho mais frio, um pouquinho mais fechadas, você tem que ganhar um pouquinho mais a confiança e tal, é normal, né? A maioria dos países são assim, mas é um povo muito receptivo, muito carinhoso, né? Você vê isso no turismo, atendimento, aí em todo o país. As pessoas amam Portugal. Portugal é classificado como acho que é um dos 4, 5 países melhor para se viver hoje. A cidade do Porto hoje está na primeira ou segunda cidade da cultura. Então, quer dizer, Lisboa, né? Uma das cidades mais cool para se visitar do mundo. Então, é um país que realmente tem muitos atrativos, né? Mas é diferente do Brasil. Então, você que está acostumado ao Brasil realmente vai sentir, né? Porque tem muita coisa no Brasil que aqui não tem, né? É um povo mais festeiro, mais isso, mais aquilo e tal. Hoje nós estamos tendo aí uma invasão de brasileiros aqui em Portugal, né? Essa é a realidade, muitos brasileiros vindo para cá devido à crise no Brasil e tudo, mas respondendo sua pergunta, foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil. Ok. E qual dica você daria para quem quer começar a vender? Bom, para quem quer começar a vender hoje, eu daria uma dica que é comece. As pessoas elas têm um entendimento muito errado de algumas coisas. Mas eu estou falando vendas no âmbito geral, não estou falando só no de âmbito carro. geral. No âmbito geral. Eu acho que é o seguinte, quem quer começar a vender, ele tem que começar, porque as pessoas hoje, para começar a vender, elas querem ter um telemóvel, elas querem ter um bom telemóvel, elas querem ter um carro, elas querem ter... Então, a pessoa hoje, para ela começar a vender, e antigamente eu acreditava que vendas era dom, tá? E hoje eu corrijo isso, venda não é dom. Venda é algo que você adquire, que você aprende, como tudo na vida. Então, se você tiver disposição, se você tiver vontade, você é capaz de aprender qualquer coisa, né? Então, se você quer vender, você tem que saber que vendas, você tem que ser resiliente, você tem que ser incansável. Por isso que eu gosto de vendedor imobiliário. É um vendedor que eu contrataria para a GTB Auto. Inclusive, eu estou contratando 2 vendedores. Se alguém quiser, a GTB Auto tem vagas para 2 vendedores. Pode ser vendedor imobiliário. Sabe por quê do vendedor imobiliário? Porque ele tem uma coisa que muitos vendedores não têm. Ele tem 99% de não, tá vendo? E 1% de sim. E mesmo assim ele não para. Ele não para, ele não desiste, ele é incansável e quando vai ver ele faz uma venda. Quando vai ver ele faz uma captação.
Então, o vendedor imobiliário, se os vendedores de automóveis ou qualquer vendedor, ele tivesse como referência muitos vendedores imobiliários, né? Porque eu costumo dizer que o vendedor imobiliário, ele dorme rico e acorda pobre. Ele acha que vendeu aquele imóvel de 500 mil euros, que vai ganhar uma comissão de 10, 15 mil, e ele vai ver o outro vendedor que vendeu, ele vai ver o cara desistiu de vender o imóvel, ele vai ver o cara não quer mais 500 mil, quer 600 mil e a venda estava feita, e ele acaba acordando pobre. Então ele acha que vendeu um imóvel de 2 milhões de euros, que vai botar 100 mil euros de comissão no bolso, que amanhã vai comprar uma casa dele, que vai comprar um bom carro, que vai fazer uma mega viagem com a esposa, merecida com a esposa e com os filhos, e acorda pobre. Então, mesmo assim, ele não desiste. Então, eu acho que vendedor é isso, é não desistir, é perseverar, né? É fazer, independente de fazer perfeito, é fazer, né? Porque tem muita gente preocupado de ser bom. Eu não estou preocupado aqui se as pessoas gostam da maneira que eu falo, se as pessoas não gostam. Eu tenho a minha turma. E algumas pessoas, muitas pessoas se identificam com a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de falar. Não vou poder agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar, que fará aqui o Luiz da GTB Alto. Mas mesmo assim eu não paro. E eu lembro de uma frase que o meu irmão falou para um gerente de banco nosso, né? Que ele falou assim, cara, podem falar o que quiser do meu irmão. Se faz bem, se faz mal e tal. Mas uma coisa é o seguinte, o cara faz, tá? E isso faz toda a diferença. Então, ele não diz que faz, ele faz. Pronto. E eu acho que isso é ser vendedor. É você fazer, independente de qualquer coisa, você buscar o teu sonho, você buscar a tua venda e você ter não no telefone, ligar de novo, você e saber jogar esse jogo do gato e rato, né? Porque a venda é um bocado isso, né? Tem horas, às vezes, que você tem que decidir pelo cliente, você tem que dar um empurrão para o cliente, porque você pega um cliente mais indeciso. Venda é resolução de problema. Venda é você atender uma necessidade do cliente. Se o cliente quer pagar 200 euros, não adianta tu oferecer um carro de 300. Se o cliente quer 4 mil na retoma dele, porque sonhou que o carro vale 4 mil euros, que o carro dele vale 4 mil euros, você tem que chegar perto desse valor, né? Se o cliente quer gastar 15 mil, não adianta você empurrar um carro de 20. Isso é igual um apartamento, né? O cliente quer um carro com garagem, tá entendendo? Com 2 quartos. Não adianta você oferecer 1 quarto sem garagem. Não adianta você oferecer um apartamento de 2 quartos sem garagem, tá entendendo? Então, você tem que atender a necessidade do cliente e você venda. No dia que você atender a necessidade do cliente de encontro à resolução de um problema que o cliente tem na mão e você traz a solução desse problema, você vendeu. Resumindo, venda é insistência. Venda é resolução de problemas, é atender uma necessidade do cliente com muita perseverança, com muito foco e nunca desistir. Isso é venda. Ok. Você tem alguma dica para dar para quem quer começar a ganhar dinheiro? Quem quer começar algum negócio? Invista na GTB Alto. Sabia que tu ia dizer isso. Quem quer ganhar dinheiro, invista na GTB Alto. GTB Alto hoje tem um produto, né, que as pessoas investem. Não tem trabalho em vender, não tem trabalho em atender telefone, não tem pós-venda, não tem trabalho de comprar, não tem trabalho de vender, não tem trabalho de aprontar o carro para entregar ao cliente, de levar no cliente, de financiar. Ele só tem o lado bom, o lucro. Então, quem quer ganhar dinheiro, procura a GTB Alto e vem ganhar dinheiro com a gente. Mas também tem outro ponto, seja um vendedor externo da GTB Alto. Sim. Aí, ó, você que não tem condições de investir e você quer ganhar dinheiro, me chama aqui no WhatsApp, tá? Eu tenho um grupo de vendedor externo, me chama aqui, eu te coloco no grupo e você na sua cidade, se não tiver mais vendedor nenhum, eu te coloco aí como vendedor, te dou um prazo para você mostrar resultado e você vai ganhar uma comissão choruda aí, mesmo não tendo nada, não tendo um puto, só tendo um Facebook. Entendeu? E você começa com o Facebook e o Instagram, já está aí uma oportunidade de ganhar dinheiro. Nosso tempo está acabando, mas vou fazer mais uma pergunta aqui. Como você vê a economia em Portugal e suas oportunidades? Bom, Portugal não é um país de grandes oportunidades. Eu não acredito que uma pessoa do nada fique milionária em Portugal. Isso não acontece aqui, né? O crescimento de uma pessoa aqui, ele é lento, porque o país é pequeno.
Então, a nível de economia, é uma máquina lenta. É uma máquina que, quando cai, demora a se reerguer, tá? E é uma máquina que também cai muito rápido, mas demora a se recuperar. É isso que eu queria dizer. Então, a economia, ela vem uma crise, ela derruba, né? Isso aqui vira uma desgraça em um ano, e ela demora 5, 6, 7, 8, 10 anos a se reerguer, né? O Brasil tem mais oportunidades, né? Eu costumo dizer que quando você tem um país muito grande, né, que também traz outros problemas de insegurança, né, de uma série de coisas, então nós estamos aqui, eu estou aqui também por causa disso, por causa da segurança, por causa da minha família, minha mãe mora aqui, então são vários aspectos, vários fatores que nós estamos hoje sediados. Eu podia hoje ter uma loja em Orlando, em Miami, por exemplo, né? Eu tenho um amigo meu lá vendendo carros em Miami, né? Então, mas estou aqui, então, respondendo, é uma economia que reage lentamente, tá? Cai rápido, reage lentamente, mas é uma economia sólida, onde você fazendo um trabalho direito, você vem crescendo ano após ano, ano após ano, ano após ano, diferente daqueles países que, de repente, tem milionários e milionários nascendo, tantos milionários por mês nascendo toda hora, brotando toda hora. Tá vendo? Pensa em continuar morando aqui no futuro? Penso. Hoje te respondo que sim, tá? Te respondo que sim. Com 60 anos, 70, não sei. Mas os meus planos é que sim. Maravilha. Essas são as perguntas, porque o horário não... Vamos só responder aqui algumas pessoas. Está aqui o nosso... Olha, um grande prazer, Martinho, muito obrigado aí, boa tarde, Afimia, não sei o que, acho que é isso. André Silva, João, olha aí o nosso amigo Luiz das Barbadas, Ângelo Ribeiro, Luiz, ando para arranjar uma picape 4x4, amigo, vou arranjar para você. Luiz Vieira, onde arranjou os fundos para começar? Comprar carro não fica propriamente barato, estou a tentar começar. Bom, tinha, né, o meu irmão tinha um capital inicial para abrir a empresa, né? E a gente começou por aí, e depois nós, através de network, eu principalmente, consegui um investidor que hoje é um grande amigo meu, né? Um grande amigo meu, e é um cara que eu tenho carta branca hoje, você sabe quem é, não vou aqui agora dizer o nome dele para não expor, mas foi uma pessoa que em um ano caiu, né? Caí na graça dele, né? E é uma pessoa que me apoiou, injetou também dinheiro na empresa. Então é aquilo que eu falo, comece. Quando as pessoas veem que você domina aquilo, que você é uma pessoa especialista naquilo, que você procura entender mais e mais, que você cria novos caminhos, que você cria novos projetos, que eu costumo dizer o seguinte, eu não estou em 2021, você sabe disso. E eu falo isso até para as pessoas no Facebook, eu não estou em 21, eu estou em 2023. É claro que alguns projetos que eu pensava em 2019, hoje para 2021, não aconteceram. Sim. Por causa do Covid e tal, porque estava tudo programado, né? Eu saberia onde eu estaria hoje em 2021 e alguns tiros saíram pela culatra, né? Eu já era para hoje ser o dobro do tamanho. Mas, por causa do Covid, tivemos que retroceder algumas coisas, fazer algumas adaptações, né? Dar um passo para trás para depois dar 3 para frente. Então, o ano 2022 vai ser esses 3 passos para frente. Né? A empresa está muito mais estruturada, a empresa está muito mais sólida, a empresa está muito mais organizada, a empresa está muito mais estruturada ao pormenor. Nós estamos aí com novos projetos. Quem está dentro da empresa sabe disso. Né? Nós estamos aí com coisas grandes vindo para aí. Não adianta você me fazer essa pergunta, porque eu não vou poder te responder. Fazer, mas pronto. Não adianta, é efeito surpresa. Então, mas 2022 é o ano da promessa, é o ano que realmente a GTB Auto, né, ela já vinha num crescimento muito bom desses 5 anos para cá, mas eu posso dizer que 2022 vai ser o ano. Né? A GTB Auto está aí encaixando uma grana muito boa, né? Nós estamos aí
não só com pessoas apoiando, mas com linhas de crédito, né? Sim, a empresa sim. já começa a entrar em outro patamar. E a GTB Auto em 2022 é só alegria, é só crescimento e vai ter muita coisa boa, inclusive para as pessoas que nos ouvem, né? Se já tem oportunidade na GTB Auto, vão ter outras oportunidades. E é isso. Então, é mais ou menos isso. Se você me permite, a gente pode acabar, né? Então, pessoal, na quarta-feira que vem, minha esposa vai estar aqui de novo fazendo outras perguntas. E olha só, nesse podcast de hoje, Toda a Verdade com o Luiz, onde eu fui o entrevistado, comente aí dúvidas que você tem que nós vamos responder na próxima quarta-feira. E nessa sexta-feira vamos ter o Manel aqui da Orcaut, dono, proprietário da Orcaut aqui em Matosinhos. Na sexta-feira, no podcast Na Lata com o Luiz, às 12h40, tá bem? O dono da melhor academia aqui de Matosinhos. Então fica com a gente. Forte abraço. Muito obrigado, Mominho. Sou eu que estou me despedindo. Agradeço. Você, companheira, sempre junto. Te admiro pra cacete, sabe disso? Também. Que eu possa... Bom, não posso ficar emocionado aqui, mas é complicado. Mas que eu possa passar o resto da minha vida contigo. Gente, não se esqueçam lá da GTB Felon. Nós estamos lá vendendo viaturas. Vendendo. Tá todo mundo vendendo. Correndo atrás aí dos clientes, os clientes também correndo atrás da gente. Temos ligado. Vamos temos atender ido a atrás. todo mundo, pessoal. Entrem nas nossas redes sociais, Instagram GTB Auto, Facebook GTB Auto, LinkedIn GTB Auto. Procure o nosso estoque, site www.gtbauto.pt. Temos mais 200 viaturas em estoques para ti. Seu WhatsApp. E vem para cá, meu WhatsApp 919388890. Me chama no WhatsApp, é mais fácil que ligar. Eu respondo a todos no mesmo dia. Forte abraço, fica com Deus, até quarta-feira. E sexta-feira agora na Lata com o Luiz. Aí vamos ter um grande empresário aqui, brasileiro também, dono da Orcaut. Forte abraço, Deus abençoe.